Olá, está a ouvir o podcast Europlus. Meu nome é Artur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui no YouTube da Europlus. Tenho um convidado que todos vocês já conhecem novamente e que já é habitué nestas andanças e com quem eu gosto sempre muito de falar e, portanto, vai ser sempre o convidado aqui mais batido, porque isto para mim é um prazer enorme. E temos uma surpresa este podcast. Portanto, nós estamos a reativar o podcast, estamos a convidar imensa gente, muita gente está a dizer que não pode já e, portanto, nós vamos andando para a frente e vamos convidando outras pessoas, mas a verdade dos factos é que estamos a reativar e eu até gostava mesmo, meu caro Marco, que nós conseguíssemos fazer isto com um caráter mais de regularidade. Sim, temos que nos disciplinar os dois e fazer aqui um podcast por mês. Uma autodisciplina um bocadinho mais forte. E hoje, exatamente, hoje, fantástico o timing, porque temos aqui uma surpresa para o pessoal, não é? Portanto, a segunda edição do livro acabou de sair, fresquinha, este autocolante ainda está fresquinho, e vamos também falar sobre isto, não é? Temos os dois já. E, portanto, também vamos falar aqui um bocadinho do livro, da segunda edição. Antes de mais, muitos parabéns por chegar à segunda edição. Daqui a pouco tempo terei certamente a dar os parabéns por chegar à terceira e à quarta e tudo mais. Portanto, o livro está a ter uma enorme aceitação, os reviews falam por si, o pessoal adora o pragmatismo com que o livro está escrito, a simplicidade, mas também a quantidade, o mundo de informação que aqui está e que de facto tem ajudado muita gente e, portanto, chegar à segunda edição era naturalíssimo. E se calhar começamos por aí. Antes de mais, muito obrigado outra vez por estar aqui o meu amigo a gastar o seu tempo comigo. E começamos já por aí. O que é que esta segunda edição traz? Pronto, a segunda edição, o que é que se tem, no fundo, o processo foi relativamente diferente da primeira edição. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que depois da primeira, ou seja, depois do primeiro livro, nós, pelo menos eu acho que é assim que se deve fazer, foi isso que fiz, fui ouvindo o feedback das pessoas, ou seja, fui ouvindo aquilo que as pessoas diziam, que achavam que devia ter, ou as dúvidas que iam colocando. Portanto, no fundo, as pessoas é que conduziram esta segunda edição. De certa forma, também já tinha acontecido com a primeira. Obviamente que o livro foi escrito em função daquilo que as pessoas, dos casos, e dos próprios casos práticos e as dúvidas. A segunda edição seguiu a mesma lógica, mas já em cima da primeira, ou seja, o que foi adicionado na segunda edição, de facto, depois podemos aprofundar aqui um bocadinho em 3 ou 4 linhas aquilo que está na segunda e que não está na primeira, mas na realidade aquilo que está nesta segunda edição é, aliás, o que foi adicionado, portanto, o que estava na primeira edição está na segunda. Basicamente nós adicionámos aqui algumas questões, nomeadamente a questão, por exemplo, da transparência fiscal. Isso é um exemplo de uma coisa que volta e meia, dúvidas que surgiam e surgiam muita vez, não estava na primeira edição. Eu tinha optado por não colocar a questão da transparência fiscal, dada a dificuldade técnica do tema e a complexidade, mas acabei por optar... Era um bocadinho inevitável, não é? O pessoal realmente todos os leitores forçaram muito isso e faz sentido, de facto é uma coisa muito importante. E eu acabei porque havia várias questões sobre isso, várias perguntas, até quando se transitava da questão do, estamos a falar no do arrendamento, quando se transitava da parte da possibilidade de transitar de investir em nome próprio para uma empresa, colocava-se essa questão. Portanto, foi no fundo a resposta aos anseios dos leitores, pode-se dizer assim. Mas não só, ou seja, adicionámos desde logo mais casos práticos. Este livro esta segunda edição tem 21 casos práticos no total, tem 20 mais um conteúdo que nós chamamos de conteúdo extra, e portanto, nesse aspecto também, no fundo, partilha mais informação, ou seja, mais casos baseados em situações reais, mas acaba por partilhar mais exemplos e mais cálculos sobre opções e sobre decisões de investimento que depois fazem alguma diferença. Depois, também obviamente que tem atualizações, embora não tenha havido grandes alterações, se calhar felizmente, porque normalmente as alterações são sempre para pior. Portanto, desde 2019 até agora a 2021,
estamos a gravar este podcast, não houve grandes alterações de fundo no imobiliário, houve algumas alterações de pormenor, e essas alterações estão refletidas aqui na segunda edição, mas não houve assim alterações de fundo da tributação. Eu estava a dizer ainda bem, porque normalmente quando eles alteram sempre para pior, não é? Especialmente quando o país é governado mais à esquerda, tende a acontecer isso, não é? Exatamente. Mas houve uma lufada de ar fresco neste domingo, portanto pode ser que seja qualquer coisa que venha aí. Vamos esperar. Pelo menos eu espero que sim. Certo. Eu, por acaso, fui observando, e também juntando estes temas todos, que é interessante e são da atualidade, eu fui observando também por acaso não fiquei tão convencido que o resultado fosse assim tão bom. Portanto, quem vê este canal e quem até já nos ouviu falar, que nós já falámos disto, e eu lembro-me até de termos uma discussão interessante no lançamento da primeira edição na Guarda, quando fizemos o lançamento na Guarda, sobre política, e eu, pronto, não é surpresa nenhuma, eu gosto de um país, gostava que Portugal fosse governado à direita, porque acho que é a melhor forma de nós criarmos riqueza e de deixar a iniciativa privada funcionar e tudo mais. E não fiquei, por acaso, nestas eleições, não fiquei assim tão com essa percepção que, aliás, acho que o PS conseguiu a maior parte das câmaras, o maior número de votos, não é? Não, isso é factual. As eleições, assim, estamos a desviar um bocadinho, mas só para fazer aqui um parênteses rápido. Só para fazer esse parênteses rápido da atualidade. Parênteses rápido é assim, as eleições não são boas nem más, são o que são, e é a decisão das pessoas, portanto... eu pelo menos eu sou um democrata. Se me perguntar assim, eu gostava que o país fosse governado à direita, concordo completamente, voto normalmente sempre à direita, aliás sempre à direita, nunca votei à esquerda, portanto não, os meus ideais são de direita democrática, obviamente, mas obviamente, eu acho que o caminho do país não é este que tem sido seguido nos últimos anos, e isto só nos conduz a mais uma desgraça que aconteceu. E faz-me um bocadinho impressão como é que as pessoas não percebem que estamos a fazer o mesmo caminho que fizemos há 12 ou 13, 14 anos atrás e que vamos dar ao mesmo sítio. E, portanto, depois tem que vir alguém, mas só depois o malandro é o que resolve, não é o que causa o problema. Eu já em pequenino dizia aos meus pais, a esquerda faz aqui um monte de problemas, está tudo bem, é vacas gordas, é tudo mais, depois vem a direita resolver isto e são os maus da fita, não é? Na parte do imobiliário, que exatamente. Aqui mais na nossa área, de facto, o imobiliário é uma área de investimento ou de atividade, como se queira, bastante tributada, e aquilo, enfim, que nós tentamos aqui ter neste âmbito, e que o meu amigo faz brilhantemente, é ajudar as pessoas a otimizar os seus investimentos, e o meu humilde contributo é aqui na parte mais de tributação, tentar ajudar também as pessoas a convencerem-se que, de facto, isto não é um tema, isto não é chinês, nem rocket science, nada disso. Isto há coisas que se podem perceber e que não faz sentido a pessoa pôr nas mãos de alguém, no fundo, de um consultor, ou seja, do que for, faz sentido a pessoa tomar as suas próprias decisões informadas. E pode saber o mínimo, não é preciso, ninguém vai sair daqui especialista em impostos, mas podem sair daqui, quando digo daqui, enfim, do livro, não é? Mas podem sair a perceber um bocadinho melhor a mecânica, e isso certamente que sairão, para depois tomar decisões mais informadas. No fundo é esta questão também, toca um bocadinho no outro ponto, que nós também já falámos, os dois, várias vezes, que é a questão da literacia financeira e do nível de literacia financeira que Portugal tem comparativamente com outros países. O nosso é muito baixo, infelizmente, mas, enfim, a ideia aqui é um bocadinho essa, é subir a literacia financeira, a literacia fiscal. Isto não tem que ser uma coisa, um bicho de 7 cabeças, pode-se perceber um bocadinho disto e a partir daí tomar melhores decisões. No final do dia é isso, ou seja, tomar melhores decisões, porque legalmente é possível tomar boas decisões. Claro que estamos limitados, entre aspas, para aquilo que a lei nos permite fazer, mas isso em qualquer sociedade, pelo menos minimamente organizada, tem que haver regras e leis, porque senão isto não é uma sociedade, é uma anarquia. Claro. Basicamente este livro em particular, eu acho que todos os nossos tentam fazer isso, mas este aqui eu acho que, como a informação está muito condensada, eu acho que beneficia daquele efeito linha curva, isto fazendo uma tradução à letra, que é aquele efeito onde uma pessoa que não sabe nada sobre impostos toma paupérrimas decisões, e uma pessoa que investe provavelmente 3 ou 4 dias a ler este livro, investe cerca de 20 euros no livro, toma decisões exponencialmente melhores, não é?
E aqui é claramente o caso. Eu acho que estas noções, aliás, nós ainda há pouco tempo estávamos a fazer lives com os nossos subscritores dos relatórios, e eu até tenho que convidar o meu amigo para participar numa próxima, e falamos muitas vezes das questões dos impostos, e isso ficava notório naquilo que era, às vezes uma falta de informação até relativamente básica para nós, que lidamos com isto de uma maneira muito mais regular, naquilo que era o impacto da decisão que aquela pessoa tinha tomado, que tinha sido enorme um impacto, e portanto, claramente, isso é bom. Isto, no imobiliário não é difícil ser, porque como estamos sempre a falar de milhares de euros, não é uma decisão claro, uma decisão de 1% é enorme. Exatamente, exatamente. Portanto, é muito fácil. Eu diria que aí, enfim, tenho alguma vantagem. O investimento de 20 euros é facilmente recuperável, portanto, não é muito difícil a pessoa comprar o livro e recuperar os 20 euros que investiu nele. O que, de certa forma, é uma vantagem, não é? É uma vantagem grande. E é como o Arthur diz, de facto, há muitas decisões, e às vezes pequenas decisões, que têm um impacto muito grande depois, e pode ser esse impacto, às vezes, é um impacto imediato e um impacto futuro durante muito tempo. E, portanto, se nós formos quantificar, e há casos práticos no livro que traduzem isso, já na primeira edição havia, nesta segunda, essa questão, no fundo, vem sublinhada, porque é assim, as decisões dentro deste âmbito são decisões de médio e longo prazo, ou seja, não são decisões que impactam na semana que vem e no mês que vem, são decisões normalmente que impactam os próximos anos, e a forma como se faz o investimento, a forma como se estrutura o investimento, a forma como se decide ir por um caminho ou ir pelo outro, faz muita diferença naquilo que depois é o futuro da pessoa nos próximos anos, e isso às vezes as más decisões são tomadas de início, e depois corrigir essas más decisões sai caro e é difícil. Porque se eu estruturar o meu negócio de uma determinada maneira e depois de repente, passado 2 ou 3 anos, quiser mudar, isso é... Ou seja, como sabemos, não é? Basta, por exemplo, pensar que se quisermos passar imóveis de uma entidade para outra ou da pessoa para a empresa ou vice-versa, há os IMTs e há todos esses custos de escrituras e tudo isso, e é complexo, não é? É substancial. Não é a mesma coisa... Exatamente, não é a mesma coisa que nós, enfim, se eu comprar aqui um carro e amanhã vendo o Arthur depois vendo... Pronto, aqui não há provavelmente o imposto, não há nada, mas uma casa há. E, portanto, tem essa particularidade. Então, agora, se calhar, falando aqui um bocadinho também dos tópicos que agora estão abordados no livro, importa dizer outra vez, só para que as pessoas tenham noção, isto tem tudo o que a primeira edição tinha, mais um X. Tem um X mais Y, sendo X... Sim, eu diria que em termos de percentagens é sempre complicado, mas eu diria que 30%, 35% do que está neste livro é novo. Portanto, 1/3, vamos dizer assim, do que está no livro é novo. Os casos, tem 6 casos práticos novos e tem várias matérias, nós já tínhamos abordámos a questão da transparência fiscal, eu agora aprofundo mais a questão, por exemplo, da isenção de IMT na revenda, falo de outras situações, falo, por exemplo, na possibilidade... Então, se calhar, meu amigo, eu tenho aqui uma proposta. Falaríamos um bocadinho de cada uma destas coisas, que não estávamos preparados para isto é tudo muito espontâneo, mas vamos a isso. Até porque, ainda outro dia, na nossa última live, me colocaram a questão da transparência fiscal e disseram, mecanismos para, legalmente, obviamente falando, tudo aqui é de um ponto de vista estritamente legal, contornar um bocadinho a transparência fiscal, porque a transparência fiscal, já agora aparece na página agora 91, não é? Por baixo do capítulo de arrendamento permanente, porque de facto o arrendamento permanente está e a administração de bens insere-se dentro da transparência fiscal, ou seja, estamos nesse regime. E depois temos atividades que não seriam sujeitas à transparência fiscal, e temos aqui uma questão daquilo que separa os vários tópicos que temos dentro aliás, os vários setores de negócio que temos dentro da empresa, e se 50% ou mais daqueles que são sujeitos à transparência fiscal representarem 50% em termos de volume de faturação, forem de facto os mais usados, então caímos do regime de transparência fiscal. Uma das formas de contornarmos isto, na minha opinião, e eu uso e abuso disto, e é perfeitamente legal e é que estamos interessados, seria eventualmente termos cais e atividades de negócio na empresa que já faríamos de outra maneira, já teríamos outra maneira. Vamos dizer, por exemplo, o meu amigo recebe royalties da venda deste livro
incluiria as royalties, no fundo, ou as royalties recebidas por este livro também na mesma empresa. Vamos admitir nesse caso, por acaso agora não sei de cabeça, que isso não está sujeito à transparência fiscal. E há muitas pessoas que querem perceber uma forma de contornar. Quem tem outra empresa, que é um caso muito, e agora vou à pergunta, um caso muito recorrente de nossos clientes de consultoria, têm 2 empresas, sendo que uma diz apenas respeito à parte dos investimentos imobiliários e muitas vezes até ao arrendamento permanente, ok? E tem outra empresa que se dedica a uma atividade qualquer, na qual de resto construíram um património e têm cash flow que depois usam a segunda empresa para investir. Por que não terem serviços prestados de uma outra empresa, por exemplo, na área da consultoria, exploração de marcas, etc., e que represente mais de 50% para não cair no regime de transparência fiscal? Parece-lhe uma coisa assim... Não, isso parece-me assim. A questão, só para clarificar, também é uma questão, é uma pergunta, uma dúvida que se tem muito, que é a questão de quando é que se aplica a transparência fiscal. A transparência fiscal só se aplica no arrendamento. Portanto, não se aplica a qualquer outra atividade do imobiliário, digamos assim, ou seja, não se aplica na compra para revenda, não se aplica na reabilitação, não se aplica enfim, na promoção imobiliária, enfim, só se aplica no arrendamento, enfim, pronto, só se aplica no arrendamento. Portanto, no arrendamento, o que base assim, se entrar em muitas tecnicidades que não interessam, mas basicamente, se estivermos perante o que a lei chama uma cidade de simples administração de bens, é essa questão que o Artur falava dos 50%, se for composta por uma unidade familiar, enfim. Pronto, no livro eu explico isso, certo. Explico no fundo os requisitos, mas pronto, sem entrar aqui em muitos pormenores, basicamente é isso. Pronto. Ou seja, dando um exemplo, se eu tiver uma sociedade que só faz arrendamento e for detida, por exemplo, por o marido e pela mulher, ou pelo mãe e filho, ou pronto, se for uma unidade familiar e se de facto tiver as receitas com mais de 50% do arrendamento, estamos perante uma sociedade que cairá certamente da transparência fiscal. Outra questão que também se coloca é perceber se a transparência fiscal é uma opção. Não é uma opção. Portanto, a partir do momento em que se cumpre os requisitos, obrigatoriamente cairá na transparência fiscal. Já agora, para concluir, o que é a transparência fiscal? A transparência fiscal é eu chegar ao final do ano, a empresa deu-me, imagino, 100 mil euros de lucro, ou 50 mil, ou 40 mil, não interessa. O lucro é apurado pelas regras do IRC, portanto, até ao apuramento do lucro não há IRS. Quando eu apuro o lucro, esse lucro não paga IRC, está isento de IRC, mas vai ou seja, é imputado a cada sócio como se fosse rendimento de categoria B. Portanto, basicamente é assim que funciona, de forma muito simples, mas é assim que funciona. Nem sempre, nós já tivemos um caso ou outro, embora não é normal, mas nem sempre isso é mau. Nem sempre isso é mau. Pronto, pode ser mau, pode ser bom, porque a questão é comparar isso com aquilo que é, por exemplo, a categoria F. E, portanto, podemos ter aqui uma situação, nós tivemos até recentemente uma situação em concreto que me estou a lembrar, que, fazendo as contas, valia mais estar na empresa, mesmo com a transparência fiscal, do que estar na categoria F. E porquê neste caso? Porque é preciso recordar que o cálculo do lucro, que neste caso na empresa não era lucro e a categoria F era, o cálculo do lucro é regras de empresa, embora depois esse lucro seja tributado no IRS. Certo. E, portanto, havendo despesas que não possam ser deduzidas, por exemplo, na categoria F, mas que possam ser, porque quase todas são relacionadas com a atividade na empresa, então aí é preciso, nestas coisas é sempre preciso fazer bem as contas. Pronto. E é sempre preciso trabalhar na base dos cenários. É assim que nós fazemos as nossas análises, com a base nos cenários, e a partir daí definir qual é o cenário melhor. Mas temos que ter atenção, se tivermos uma sociedade que de facto faça sobretudo essa atividade, e algumas até em exclusivo, temos que ter atenção que caímos na transferência fiscal e, portanto, podemos, obviamente, ter esse efeito no IRS, que, na maioria dos casos, não é provavelmente muito agradável, porque aquilo depois engloba automaticamente, que é a categoria B, e depois acaba por ter aquele efeito que nós até já falámos noutro podcast ou noutro vídeo que fizemos em conjunto, que eu lembro de nós termos falado sobre isso, que é o efeito dominó, porque acaba por arrastar a taxa de todos os rendimentos. Todos os outros. Portanto, é preciso ter cuidado com isso. No caso, por exemplo, da renda, pelo menos enquanto assim for, né, já se falou há uns tempos que queriam mudar isso, mas enquanto assim for, eu na categoria F posso optar ou não por englobar. Portanto, tenho essa, digamos assim, essa opção, possibilidade, essa opção. Pronto, e isso pode-me defender de pagar mais. Mas a questão de ter mais atividades, isto ainda há pergunta, a questão de ter mais atividades pode ser uma hipótese, ou seja, se eu tiver, por exemplo, duas atividades diferentes em entidades diferentes, duas empresas,
por exemplo, eu posso perfeitamente juntá-las até as duas, ou ter prestação de serviços, mas isso depois tem que ser bem justificado, ou eventualmente até juntar essas atividades. Porque, por exemplo, se eu, vamos supor que eu tenho, faço arrendamento e também faço compra e revenda, na mesma sociedade. Se eu vender, portanto, aqui, isto, não entrarei em muitos pormenores técnicos, mas basicamente o que temos aqui é a média dos últimos 3 anos. A questão dos 50% é aferida na média dos últimos 3 anos. Se eu, durante esses 3 anos, vender um imóvel, o valor da venda, a receita que eu tenho desse imóvel, conta para essa média. Portanto, se eu nesses 3 anos vender um imóvel com um valor que na prática, me permita que a média seja inferior a 50%, no caso dos arrendamentos, já consegui, de certa forma, escapar à transparência fiscal. Portanto, pode ser interessante ter essa atividade de compra para revenda dentro da mesma sociedade. Ou quem diz isso diz o alojamento local, ou seja, pode ter aquilo que me perguntaram na live foi, além dessa questão dos serviços, e eu vou só pegar num ponto que o meu amigo agora aí referenciou, mas também a questão da compra e venda. Então se eu comprar pela empresa uma casa a mim próprio e depois me vender outra vez a mim próprio, a faturação... É assim, convém percebermos uma coisa, não é um algoritmo propriamente que vai analisar isto, são pessoas. E as pessoas entendem o que é que está a acontecer, não é? Não, porque há uma norma, na lei fiscal há uma norma que é a norma de abuso. Portanto, se isso for uma coisa considerada, e aí nesse caso, comprar e vender a si próprio... É um completo abuso, não é? Portanto, é um bocadinho... Nota-se claramente o que é que está a acontecer. Portanto, não é isso que aqui estamos a tentar falar. Mas também nesse ponto... Não, estamos a tentar é que há muita gente. Há muita gente que faz as duas coisas e às vezes até em entidades separadas e de certa forma se juntar as duas atividades de uma entidade só resolve o assunto e não sabe isso. Certo. E isso era o ponto onde eu queria chegar. Mas se por acaso falarmos de duas sociedades em que há uma prestação de serviços de uma para a outra, o meu amigo disse aí que as coisas têm que ser muito bem justificadas. Esse ponto aí interessa-me. Ou seja, numa possível auditoria por parte da AT, tudo aquilo que seja prestação de serviços ou venda de produtos entre sociedades tidas pelo mesmo sócio carece de uma justificação, ou pode carecer de uma justificação bastante maior? Pode, porque é assim, tudo o que seja relações especiais, e no caso de haver um mesmo sócio, um sócio comum em relação especial, entramos no campeonato, como eu costumo dizer, dos preços de transferência. Preços de transferência é um conceito fiscal que eu não vou agora aprofundar, porque não faz sentido aqui, mas que na prática é isto, se eu tiver um negócio entre uma sociedade A e uma sociedade B que têm os mesmos sócios, ou há um sócio comum maioritário, por exemplo, ou seja, há uma relação especial entre uma e outra, eu tenho que justificar porque é que aquele serviço, qual é o serviço que estou a prestar, tenho que justificar isso, e mais que isso, tenho que justificar muito bem porque é que pratico determinado preço, daí a questão dos preços de transferência, ou seja, eu tenho que de facto ter uma história, posso, por exemplo, imagine, se a sociedade A presta um determinado serviço à B e presta o mesmo serviço a outros clientes que não têm relações especiais, eu tenho que praticar mercado tem que ser mantido. Exatamente. A questão é essa. Se eu conseguir fazer isso, está tudo bem. Não há problema. Só que às vezes... É uma dúvida que surge permanentemente, ok, eu tenho 2 empresas, como é que eu posso mover? E acho que agora ficou bem explícito. Outros assuntos que estão cobertos no livro, as isenções de IMT em revenda de imóveis, okay? Que já estava na primeira edição. Já estávamos agora. Pronto, eu aprofundo mais, eu vou ter alguns casos que também, lá está, que as pessoas vão colocando, eu tinha optado por alguns deles não colocar na primeira edição, porque também não posso colocar tudo, senão, entretanto, o livro tem 500 páginas e, portanto, depois ninguém o lê. Né? Claro. A ideia de facto é que sejam coisas simples, condensar de informação e que as pessoas leiam e digam, uau, isto é um mundo de informação, vou ter que ler este livro 4 ou 5 vezes. E até, aliás, este aqui até tem um efeito um bocadinho diferente, não é? É muito de consulta também. A pessoa lê uma vez e ficou, mas agora, passado 3 meses, tenho aqui uma questão de IMT. Aliás, eu digo isto próprio livro, não é romance para estar agora, vou começar na página 1 durante as férias e vou acabar na página 150 e não sei o quê. Não, isso é uma coisa para consultar. Olha, agora tenho uma dúvida sobre compra e venda, vou aqui à parte da compra e venda e vou ver. Nessa parte da compra e venda há muitas dúvidas e muitas questões que no fundo se intensificaram após até a primeira edição do livro, ou seja, as pessoas colocam muitas questões, então, mas se eu fizer assim, então se eu arrendar, então se eu não sei o quê, então se eu coisa, então o que é que tenho que cumprir, não é? Pronto. Portanto, eu resolvi aprofundar um bocadinho esse tema da parte da isenção de IMT, a parte do arrendamento durante esse período é um dos temas, a parte, por exemplo, construo um caso, um exemplo
com base em 3 cenários possíveis de... Quando o meu amigo diz do arrendamento, convém explicitar aí, obtivemos isenção de IMT e depois fomos arrendar, não é? E será que a isenção permanece? Não, sim, o que quer dizer é isto. Por exemplo, eu compro um imóvel, então, se calhar, pronto, exatamente, se calhar é melhor, isto em 10 segundos explica-se. Eu compro um imóvel, ponho o imóvel no mercado. Entretanto, o mercado não reage conforme eu estava na expectativa. Mas surge uma oportunidade de arrendar. Ou seja, eu quero vender e cumpri todos os preceitos, não paguei IMT, pus a intenção de revenda, tudo, pronto, aquelas que as pessoas quase já de cor sabem. Às vezes até melhor do que eu, mas pronto, sabem aqueles passinhos todos que têm que fazer, não sei. Pronto. Entretanto, surge uma oportunidade para arrendar. E a pessoa, não é? Muitas pessoas dizem assim, eu não vou arrendar porque se arrendo perco a isenção de IMT. E portanto vou manter aqui quietinho, digamos assim, com o imóvel parado, pronto. O que acontece é que, entretanto, houve várias questões nesse sentido e clarificou-se essa questão. E aquilo que mas que hoje em dia está claro é que se eu arrendar, portanto, desde que cumpra todos os outros requisitos, ok? A questão dos 3 anos mantém-se, a questão da intenção de venda, ou seja, continuo a conseguir comprovar que estou a tentar vender um imóvel, por exemplo, tenho um imóvel nas agências imobiliárias, não o tirei, mas estou a arrendá-lo nesse entretanto estou a arrendá-lo e posso arrendá-lo. O facto de arrendar o imóvel por si não faz com que eu perca a isenção de IMT. Portanto, esta é que é a questão. Agora, há aqui depois pequenas particularidades que é preciso ter cuidado. Ainda há pouco tempo tivemos um caso, isto só para ir um bocadinho mais a fundo, mas volto já para cima. Tivemos um caso que foi, a isenção foi posta em causa, portanto, cumpriu-se tudo, só houve uma coisa que não se cumpriu, que foi a classificação contabilística. Porque no balanço, quando passou a arrendamento, o que foi feito nesse caso, e eu chamo a atenção para isto, o que foi feito nesse caso foi, tiraram de mercadorias e puseram aquilo como ativo fixo que se começaram a depreciar. E isso chega para as finanças... Claro, mas aí faz todo sentido, não é? Se depreciamos um imóvel que tem ATF, não faz sentido irmos ao espírito, temos que depois ir ao espírito da lei, não é? Não chegar lá. Pronto, mas aqui há de certa forma há um contrariar da lei contabilística, vamos dizer assim. Porque as normas contabilísticas dizem se o imóvel está a render, se está a ter rendimento, neste caso rendimento passivo, tem que ser um ativo fixo agível. Mas depois a lei fiscal vem e diz assim, pronto, mas se fizeres isso, perdes a isenção de IMT. Então, neste caso, é um caso de conflito. Portanto, eu no fundo, o meu balanço, durante aquele momento, não reflete a realidade segundo as normas contabilísticas, mas eu tenho que fazer assim para cumprir aquilo que está na lei fiscal. Claro. Portanto, não deprecio o imóvel, continua a estar na conta de mercadoria, mas ele está a produzir rendimento e isso não põe em causa o IMT. Portanto, isto é uma questão... Isso também se justifica facilmente a nível contabilístico se a expectativa de arrendamento for de relativa curta duração, não? Ou a lei é clara e... Não, isso justifica-se. Não, justifica-se. Neste caso justifica-se até por aquilo que a lei fiscal. Ou seja, se amanhã vamos supor que é uma cidade, se pode-se colocar, e naquele caso até foi o caso, de uma cidade que está sujeita à revisão de contas. Era uma SA. E naquele caso, aquilo que foi explicado ao ROC foi, pronto, isto está feito assim por causa disto. Pronto, e o ROC percebeu, está tudo bem. Contabilisticamente é o que é, não está 100% correto, não está, mas tem que ser assim porque se de outra forma perdíamos a isenção de IMT, então estávamos a falar de um valor bastante significativo. E de facto a empresa fazia e faz, compra e revenda, quer dizer, não há ali nenhuma ficção, portanto, aquilo é mesmo verdade. Mas pronto, arrendou o imóvel, porque o imóvel, entretanto, estava parado, digamos assim, e portanto aproveitou-se ali há algum tempo, o contrato neste caso foi de 1 ano, dentro dos tais 3 anos, e portanto tudo bem, resolveu-se a coisa. Mas isto é uma questão que foi surgindo e que nós acabámos por, e neste caso decidi colocar até no livro essa questão, porque achei que era relevante para alguns casos. Como falo também e esta explicação também é relevante por outra coisa, que é, e é por isso que este livro não substitui tudo e mais alguma coisa, dá de facto bases enormes, estamos a falar de um investimento de cerca de 20 euros, as pessoas têm que ter isso em mente, mas não substitui consultoria diretamente com o meu amigo, porque há casos e casos e nós não conseguimos, é a mesma coisa comigo, o meu livro ou aquilo que eu digo num vídeo, de facto é uma coisa muito genérica e não vai cobrir tudo e mais alguma coisa, e de facto nós temos que depois entender o caso concreto, e às vezes pedem-nos recomendações genéricas, o caso é assim, eu não consigo responder, eu posso dizer que genericamente o céu é azul, mas ele às vezes fica de outras cores, não é? E portanto eu tenho que perceber todas as condições. Então, mas eu vou-lhe enviar um e-mail com todas as condições. Isso também é impraticável, não é? E portanto esse acaba-se por ser um dos casos. Tem que ser analisado.
Tem que ser analisado. Agora, mas rapidamente é impraticável. Não, rapidamente é num comentário de YouTube, como me tentam fazer, é impraticável. Nem eu consigo ter a percepção das coisas, não é? Não. Andando para a frente, porque estamos aqui os dois agora a aproximar-nos aqui de um calendário apertadinho. Relativamente aos novos detalhes, ou os detalhes do regime fiscal específico do IRC, para quem tem empresas abertas, também já está coberta, agora na segunda edição, e a possibilidade de pagar 1,5% de imposto também. Claro, o 1,5% é o caso prático que eu faço. Na prática eu passava, na primeira edição, passava por esse tema de certa forma subliminar, ou seja, eu mencionava, mas de forma muito, muito resumida. O que é que aconteceu? Mais uma vez, começaram porventura surgiram cada vez mais questões sobre essa questão, e aqui estamos a falar já não do arrendamento, mas especificamente da compra para revenda, e foram surgindo questões sobre esse tema, como é que podia ser, como é que não podia ser, se o regime, portanto, existe basicamente um regime que se chama regime simplificado no IRC. Eu não sou assim muito adepto desse nome, porque é um regime simplificado, enfim, não tem nada de simplificado, é um regime simplificado, de facto. Não há ali nada, não há simplificação nenhuma, portanto é um regime, no IRS se calhar faz sentido, até porque não obriga nesse regime a ter contabilidade organizada e tudo isso, mas no caso do IRC, como essa obrigação de contabilidade organizada, de ter a contabilidade, digamos assim, normal, decorre do facto de ser uma sociedade, portanto fiscalmente não há alteração, na prática não há alteração nenhuma, porque a única alteração que existe é de facto da forma como se calcula ou como é feito o cálculo do lucro tributável. O lucro da empresa em si, o lucro real, continua a ser calculado exatamente da mesma forma. O que acontece é que neste caso, e para a revenda, eu tenho situações, lá está, cada caso é um caso, mas tenho situações, e a questão do 1,5% no fundo é um chamariz que resulta de um caso prático que está no livro. Já agora é o caso extra, para quem entretanto adquirir o livro caso. E não vir o podcast todo. É para acabar em beleza. É a mesma última página, portanto a última página é este 1,5%, já agora é o caso extra, página 155. Sim, são 20 e depois esse é o 21 ou o extra, como se quer. E portanto, basicamente o que acontece é, em vez de, no caso de uma venda, ou de uma revenda neste caso, em vez do cálculo ser feito com base naquilo que é o lucro real, vamos dizer assim, que é a diferença entre o custo de compra e o valor de venda, neste caso temos um regime alternativo, eu gosto mais de chamar regime alternativo, embora o nome oficial seja regime simplificado, mas este regime alternativo permite que esse cálculo seja feito com base num coeficiente aplicado ao valor da venda, que por sua vez esse valor, ou seja, o lucro é calculado com base nesse coeficiente, que neste caso é 0,04, sobre o valor da venda. No caso do primeiro ano da atividade da sociedade é reduzido a 50%, portanto é 0,02. Portanto, se eu vender um imóvel por 200 mil euros, vamos supor que até é o limite que é considerado, portanto, que é o limite... Bem simplificado. Convém já agora dizer, porque isso também causa aqui algumas limitações, para a sociedade toda, não para o imóvel. Para a operação toda naquele ano. Ok? Pronto. Mas na sociedade toda, se houver 3 imóveis de 200 mil, já estamos a falar de 600 mil. Já estamos a falar de 600 mil. Portanto, nesse caso, ou vende um por ano, ou então já ultrapassa. Claro. Ou então... Pois há uns truques também que se podem fazer, mas nós no final... Há uns truques, mas lá está. Pronto, esses truques é sempre aquela história. É sempre aquela história, não é sempre aquela situação que ou isso é uma justificação ou cai na questão do abuso fiscal. Portanto, por exemplo, há uns tempos tivemos uma situação de copropriedade. Com este regime em copropriedade. Havia 2 investidores, compraram um imóvel, o imóvel teve um valor total de 350 mil euros e eles os dois venderam o imóvel e um deles tinha adquirido o imóvel com uma sociedade, o outro a nível pessoal, e um deles tinha uma sociedade enquadrada neste regime. E qual era a questão que se levantava? Naquele caso, dividindo por 2, não é? Estava abaixo, que era os 175. E a questão era, que se podia levantar, era saber se naquele caso, como o valor total da operação era mais que 200, se havia ali algum problema. Acabou por se concluir que não havia naquele caso, porque efetivamente era um investimento em conjunto, era uma copropriedade, o valor de venda era 350, mas o valor de venda daquela metade, digamos assim, dos 50%, eram 175 mil euros. Pronto. É uma situação que, naquele caso, é uma situação real no sentido em que de facto era assim, existem vários investimentos que aqueles investidores fazem em conjunto, mas utilizam este modelo da copropriedade, não tem uma sociedade, ou seja, não são sócios
na prática não são sócios formalmente, mas são parceiros, vamos dizer proprietários. Assim. Não é? São proprietários, e não era a primeira vez que faziam isto. Eu já fiz isso também, portanto conheço bem o... Exatamente, mas para este efeito fiscal, imagine, se fossem os dois sócios de uma sociedade e a sociedade comprasse esse imóvel e o vendesse por 350 mil euros, então a sociedade já não podia estar, já não podia aproveitar esta questão dos 4%. Dos 4%, não, dos 4%, sim. Sim, do coeficiente de 4%. Coeficiente, que neste caso o primeiro ano foi 2%. E já agora aproveito para uma chamada de atenção que também é importante. Também essa pergunta, este propósito também me chega bastante, que é, então e se no primeiro ano eu fizer aqui uma venda de 1 milhão ou 2 e depois o regime só muda para o ano seguinte? Não, esta questão, não. Pronto, o que é que acontece? Não são algoritmos a ver, são pessoas. Não, pois, exatamente. Não, mas o curioso, aqui há uma coisa curiosa, é que no regime simplificado é assim. Desculpe, no IRS é assim. No regime simplificado não. Não, no regime simplificado do IRS o limite é o mesmo, mas o limite só, mesmo que eu ultrapasse no ano, ativa para o ano seguinte. Ou seja, posso fazer uma operação de 1,5 milhão com o regime simplificado e depois passa no ano seguinte para o regime, neste caso, de contabilidade organizada. No caso do IRC, já não é assim. Ou seja, a alteração não se dá com efeito para o ano seguinte, mas dá-se com efeito no próprio ano em que ele ultrapassa. Porque senão era uma maravilha, né? Fazia-se uma operação de 5 milhões ou de 10 e aquilo ia tudo a regime simplificado e era um espetáculo. Mas o curioso é que, e pelo menos para mim não me faz grande sentido, é que a regra não é igual entre IRS e IRC. E devia de ser. Certo. Em teoria também não vejo por que não. Mas às vezes há coisas que, quando as leis são feitas, até fazem sentido e depois, passado 10 anos, deixam de fazer grande sentido. Neste caso, nós vamos encontrando estes. Mas fica aqui esta questão, porque é uma questão que volta e meia muito pertinente, e as pessoas vão logo perguntar. Se fizer uma operação de 1 milhão e depois no ano seguinte é que passa, mas depois entretanto liquida a empresa e tal. Pronto, atenção, cuidado, porque no ano em que ele ultrapassou, aplica-se logo. E aplica-se o regime geral. Portanto, se houver um lucro grande, portanto, isso não permite otimização nenhuma. Portanto, como bom português, nós vamos estar sempre à procura de espremer eu acho que isso não é só o limão todo, não é? Não é só português, não é? É muito latino aqui ao lado da Espanha, eu conheço latino. Mas os americanos também fazem isto, não? Os americanos também fazem. E mais. Não, e o pior é isto. Nós temos alguns clientes nórdicos, temos clientes de várias nacionalidades, mas temos alguns nórdicos. E esses clientes, quando chegam cá, às vezes são piores que os de cá. Piores no sentido de dizer, pronto, cheguei à República das Bananas e eu aqui posso fazer tudo o que eu quiser. Sim. Aquilo que não me deixam fazer em casa, faço aqui. Claro. E não é assim. É por isso que a gente tem que explicar e fazer pedagogia. Atenção, isto não é, quer dizer, se calhar não é como na Dinamarca, na Noruega ou na Suécia, mas também não é como, não quero dizer aqui nenhum país para não ferir suscetibilidades, mas se calhar não é nenhum país do hemisfério sul em que a gente pode fazer o que quiser. Também já não é assim. Deve-se fazer alguma pedagogia. Mas pronto, a questão desse regime alternativo ou simplificado, que é o nome oficial. É muito interessante, mas eu aí estava a falar de um outro truque que de facto é aplicável e isto joga bem com aquilo que depois vamos falar, mas eu já falo desse truque mais para o final. Queria só aqui cobrir brevemente os tópicos que também estão no livro. Nova opção de regime da AEL, no âmbito do IRS. Possibilidade de reduzir em 50% o IRC sobre uma mais-valia de um imóvel. Sim. Que é, no fundo, um regime idêntico ao reinvestimento da HPP, não é? Aquela isenção de mais-valias que nós temos quando... E no caso do reinvestimento, exatamente. No IRC existe um regime idêntico e há muita gente que não sabe isso. Já agora, esta questão da possibilidade de reduzir em 50% do IRC, penso eu que esteja... não tem caso prático nenhum, pois não? Eu acho que tem um. Tem? A ideia é que tem. Pronto, eu acho que tem. Reinvisto na empresa e pago apenas metade do imposto, é isso? Exatamente. 146, caso 17. Por acaso tinha-me passado lá está, esse, por exemplo, é um tema que deu origem a um novo caso prático, é um tema que não estava na primeira edição, que está agora na segunda, e que lá está, vão surgindo questões e eu optei por incluir, exatamente. Com todos os números, a tabela a explicar, está aqui tudo. Por acaso tinha-me... Lá está, o livro é muito melhor do que aquilo que eu estava a pensar. Vai sempre acontecer esta questão. Ótimo. Relativamente ao IVA, mais alguns aspectos cobertos. Lá está, as pessoas também foram dizendo, os leitores também foram dizendo, isto e isto, gostaríamos de ver mais. E o IVA, o espaço tem mais que temos. O IVA tem... Pronto, exatamente, portanto, também para não, se não entretanto tinha 150 casos e isto ninguém era capaz de ler isto, não é? Claro, e depois ficaria demasiado complexo. Mas eu acho que o meu amigo fez o melhor trabalho do mundo, aliás, este é o melhor livro do mundo.
Obrigado. E, portanto, não será assim tanto, mas pronto. Não está mal, acho eu, mas também não será o melhor. Cada um dá a sua opinião, meu caro. Se acha claro, que não, está claro, tudo bem. Eu acho que sim, portanto vou dizer que sim, não é? Não vou dizer que não, pá. O meu é o segundo melhor, e o meu, aliás, o seu e o do Sérgio são os melhores do mundo. Estão empatados. De facto, não é o melhor do mundo, é um dos dois melhores do mundo. Exatamente. Não é o segundo melhor. E, portanto, de facto, mas dentro do espaço que tínhamos, também tivemos que escolher que tipo de... Aliás, o meu amigo teve que escolher que tipo de temas a abordar mais. E eu acho que estão aqui estes temas todos muito interessantes e temos mais casos também. Acho que os casos receberam críticas espetaculares, não é? E, portanto, ainda bem, ótimo. E agora, o que é que eu queria dizer e faz bem esta questão do truque que eu estava a falar? Nós vamos lançar um curso sobre fiscalidade, ministrado pelo meu amigo, na Europlus. Portanto, já agora os links estão abaixo, tanto para a compra da segunda edição do livro, como para serem notificados do lançamento do curso de fiscalidade que o meu caríssimo amigo Dr. Marco Libório vai ministrar e que lançaremos ainda em 2021. Ainda não nos vamos comprometer com datas, senão a coisa depois pode correr um bocadinho mal, mas será certamente este ano. E eu acho que aí um truque, aquele truque que eu estava a falar do regime simplificado, acho que deve ser coberto nesse curso. Aliás, eu até estava a rever o conteúdo programático e tenho 2 ou 3 ideias para falarmos. Era para falarmos antes do podcast, para depois estarmos aqui em total sincronia, assim é um bocadinho mais espontâneo. É sem rir. Exatamente, sem qualquer filtro, e acho que esse truque deve ser coberto aí. É uma coisa que eu já utilizei várias vezes, funciona, e quando dizemos truque, eu aliás, gosto sempre de reforçar isto. Eu acho que nós não temos que cortar em nada para ser bem-sucedidos. Temos é que conhecer muito bem aquilo. Às vezes as pessoas, em Portugal, e se calhar noutros países, nós não somos o pior povo do mundo, com certeza absoluta, mas eu noto que as pessoas querem mas como é que eu contorno isto? E em vez de se preocuparem em realmente saber muito bem aquilo que é possível fazer de uma forma completamente normal, ética e legal. E tenta arranjar um esquema, não é? E portanto acho que não é por aí o caminho. Acho que conhecendo bem o regime fiscal, nós podemos ter tanta otimização, poupar tanto imposto de uma forma perfeitamente legal, para que andar com esquemas, não é? Claro. E de facto esse truque, e portanto... o esquema até perna curta, né, neste momento. Claro, ainda para mais, aliás, a AT é uma das coisas que este ano eu mudei muito a minha opinião. Lembro-me de há 3 ou 4 anos dizer sebejamente às pessoas, vender demasiados imóveis na categoria F, a AT não vos pode chatear com isso, porque não há propriamente um limite, e hoje em dia tenho uma opinião perfeitamente contrária. Temos vários clientes de consultoria que têm sido subejamente chateados com isso, e com razão, não é? E portanto, porque a categoria G não é propriamente uma atividade, sim. Não é? Essa questão eu aprofundo um bocadinho mais no livro e alerto exatamente para isso. No curso, que neste caso já falámos, também volto a alertar para isso, para essa questão. Não há, de facto, ou seja, não existe em lado nenhum escrito, pelo menos que eu conheça, a dizer, olha, a partir dos 4 imóveis tem que passar, ou a partir dos 3, ou a partir dos 2, mas eu tenho exatamente o feedback que vou tendo é exatamente esse, ou seja, as pessoas, até porque cada vez é mais fácil cruzar essa informação, e as pessoas são solicitadas a esclarecer, claro. E eventualmente até a mudar, neste caso, ou seja, para a categoria B, ou então a criar uma empresa para fazer essa atividade, porque a partir do momento em que é uma atividade comercial, vamos lhe chamar assim, uma atividade recorrente ou com caráter de permanência, não pode estar na GUI, ou seja, não pode usufruir da história dos 50%. Claro. Portanto, no final, a principal pergunta das pessoas é: mas qual é o limite? Qual é o número de imóveis? Não é propriamente assim que as coisas se avaliam. Lá está. Isto carece de... Não são algoritmos. Se calhar podia haver, não é? Certo, se calhar era mais claro se houvesse, não é? Eu como sou fã da clareza, porventura podíamos definir de facto um limite. Só que aí provavelmente a AT também definiria, aliás, o limite, por exemplo, de 3, e depois, na prática, a categoria G é essencialmente para casas próprias e casas secundárias, não afetas especialmente ao arrendamento, pelo menos é esse o espírito da lei. Sim. E as pessoas iriam começar a utilizar isso como imóveis, por simplesmente de revenda, onde já temos uma categoria que é a B,
onde está previsto o caráter de recorrência de uma atividade económica, não é? E, portanto, se calhar até poderia... Muito bem. Então não é fácil. Mas pronto, o amigo continua, que eu interrompi. Não. Aliás, eu tenho sido sevejamente acusado, e bem, que interrompo muitas vezes os candidatos, mas isto é a minha paixão por estes temas, que às vezes me leva a ser um bocadinho menos bem educado. E peço desculpa já por isso. Muito bem, o curso já falei, teremos um link aqui em baixo para quem estiver interessado. O curso vai ter 3 níveis, não é verdade, meu amigo? É verdade. Primeiro nível, composto essencialmente por estes conceitos introdutórios, literacia financeira e fiscal, no fundo para que a pessoa consiga absorver os outros 2 níveis. O segundo nível, e esta questão dos níveis gerou aqui algum celeuma internamente, porque nós queremos deixar isto muito bem claro. O curso de fiscalidade não tem nada a ver com o nosso curso de investimento imobiliário nível 1 e nível 2, ok? Nós estamos a tentar simplificar isto, a informação, e a acrescentar. O curso de fiscalidade é um curso autónomo, em que está dividido por 3 níveis. O segundo nível são aprofundados vários modelos de negócio, revenda, arrendamento, alojamento local, etc., explicando todas as nuances fiscais e dicas de otimização para cada modelo. É assim? Tudo certo. E, finalmente, no terceiro nível, temos... Casos práticos. Ou seja, cada aula é um caso prático. Ou cada aula aprofunda um caso prático. Sendo que o que é que eu tento fazer? Durante o nível 1 e o nível 2, portanto, no nível 3 temos só casos práticos. Ok? Portanto, não há conceitos, no fundo, de enquadramento. Há casos práticos, até porque, supostamente, quem está a fazer o nível 3, ou já tem esse nível ou já tem um nível de conhecimento um bocadinho mais avançado, por outras vias, ou eventualmente fez o nível 1 e o nível 2. Portanto, e daí a questão o que é natural é fazer de facto o 1, o 2 e o 3 nesta ordem, por esta ordem, né? Por alguma razão tem essa designação. Não quer dizer que eu, se quiser, eu acho, eu já tenho literacia financeira que chega, quero já atacar no nível 2 ou diretamente no nível 3. Perfeitamente, está tudo bem. Mas eles foram construídos dessa forma. São independentes, pode haver pessoas até que só querem fazer o nível 1, ou só querem fazer o nível 2, ou só querem fazer o nível 3. Pronto. Isso é possível porque eles vão ser, no fundo, vão ser autónomos, mas ou seja, faz sentido a sequência de temas que são abordados no 1, no 2 e depois no 3. O 3 é só casos práticos, portanto vamos abordar com profundidade os casos práticos que são na prática os que estão no livro, os 21 casos que estão no livro, nesta segunda edição. Vamos abordar um a um, cada aula vai ser um caso, eu vou explicar, vou acrescentar alguma informação àquilo que está no livro, na explicação que dou. O nível 1 é de facto mais introdutório, eu explico alguns conceitos, porque às vezes o que é que acontece? Eu fui-me apercebendo disso. Ao longo deste tempo todo. Portanto, tenho-me apercebido que às vezes nós atacamos um assunto. Estamos a falar com uma pessoa, né? Com o cliente, com o investidor, estamos a falar com alguém. E estamos a utilizar termos e estamos a utilizar conceitos que assumimos erradamente, que a pessoa percebe aquilo que nós estamos a dizer. E às vezes são conceitos tão vulgares como o lucro ou o rendimento ou o custo, que são coisas, por exemplo, às vezes confunde-se muitas vezes rendimento com recebimento, ou confunde-se pagamento com custo. E é preciso desmontar um bocadinho isso e explicar o que é cada coisa, até porque ao lucro real com lucro fiscal. Falámos há bocado das pessoas mais-valias. Eu tenho um lucro real no mais-valia de 100 mil euros, mas na categoria B o lucro fiscal são 50. Pronto, é preciso perceber, são coisas que podem parecer de certa forma básicas, mas que são muito importantes para depois perceber o que vem a seguir. E eu durante todo este, quer no nível 1, quer no nível 2, apesar do 3 ser só prático, mas no nível 1 e no nível 2 vou sempre dando exemplos de casos com cálculos, que são criados especificamente para ali. Nenhum é repetido daquilo que vou falar no nível 3. São coisas novas, exemplos novos, com cálculos novos, perspectivas novas, são coisas diferentes e que eu vou apresentando ao longo das aulas do nível 1 e do nível 2. Eu, por acaso, também introduzi um nível de fiscalidade, basicamente só na ótica da minha experiência, no nosso curso de investimento imobiliário nível 2, que também vai ser lançado. E, portanto, também tive que desmontar vários desses conceitos, se calhar algum do trabalho vai ser, mas eu expliquei também muitas coisas numa ótica de investimento, da parte do ATF, imobilizado, depreciação, para explicar rácios de solvabilidade financeira, que é uma coisa que um investidor tem que conhecer muito bem, e um rácio de solvabilidade financeira tem que perceber o que é faturação, o que é rendimento, o que são
outros proveitos extraordinários e tudo mais, senão não consegue fazer bem as contas, não é? E isto às vezes pode parecer, se calhar a maior parte das pessoas diz, mas isto é definições, isto... Não é nada, não é uma coisa assim. Não, porque isso tem um impacto prático. Eu dou um exemplo, estou-me a lembrar de um exemplo exatamente daquilo que o Porto está a falar, que é, eu faço uma obra, por exemplo, se eu fizer pequenas obras de reabilitação, eu não preciso ter uma grande empresa de construção. Se eu fizer obras de reabilitação, né, tenho uma pequena empresa que até faz umas obras, às vezes até começo a fazer só para mim, depois entretanto já presto serviço, acontece com alguns clientes nossos. E o que acontece é assim, e normalmente quando se começa nessa atividade acontece isto que é, eu faço uma obra e a obra demora, vamos supor que demora 1 ano, começa em julho e acaba no ano seguinte. A forma como se calcula o resultado dessa obra e o efeito fiscal que tem, do decorrer desse trabalho, é muito diferente, por exemplo, se for uma obra que eu faça para mim, daquilo de uma obra que eu faça para outra pessoa, outra empresa. É completamente diferente do tratamento. Eu não vou agora aprofundar, porque não vale a pena, isso vai estar no curso, que, aliás, está, de certeza, porque eu já gravei essas aulas onde eu explico isso, e também está no livro. E, de facto, isso muda tudo, porque a forma como, e ali naquele caso especificamente, a diferença de lucro real que é obtido durante aqueles meses em que eu estou ali a executar a obra e aquilo que é depois o lucro fiscal é completamente diferente. E, portanto, isso é importante as pessoas perceberem, pelo menos eu acho que é importante, e o feedback que tenho tido é bom, as pessoas, olha, agora percebi isto, nunca tinha percebido esta questão, ou da diferença, sei lá, a história que também é muito curiosa, que é aquela história da cômoda e das gavetas, e então a volta e meia se metem comigo por causa disso, agora finalmente percebi como é que funciona o IRS e como é que funciona o IRC. Toda a gente faz IRS neste país. Praticamente toda a gente faz. Mas muita gente não percebe a mecânica daquilo, como é que aquilo funciona. E eu percebo disso, não só nesta parte imobiliária, como também noutras áreas de investimento, mas muita gente não sabe muito bem como é que a coisa funciona, mas aquilo como é que é, mas categorizo, o que é isso? Pronto, e eu, no curso, lá está, tento aprofundar um bocadinho alguns conceitos para que a pessoa perceba melhor aquilo que eu depois explico mais à frente, para tornar, no fundo, o caminho mais fácil. No fundo é isso. E acho que esses casos práticos vão ser aí instrumentais para isso. Acho que sim. Eu tento sempre introduzir um exemplo prático em tudo aquilo que vou falando, porque é muito mais fácil para as pessoas perceberem aquilo que eu estou a dizer. E isso comprovou-se no livro, que já se vinha a comprovar antes do livro existir. No fundo, o livro já foi o resultado dessa experiência que eu tinha de explicar, né? E esta segunda edição reforça, tem mais casos práticos isto do livro, e o curso também vai ser muito prático. É muito prático, é muito com exemplos, é muito... Porque é essa forma, a forma mais fácil de explicar é a questão de nós darmos um exemplo prático de algum cálculo simples, como fazer um esquema, é muito mais simples do que às vezes escrever fastidiosamente sobre um determinado tema. Mas essa experiência que eu tenho. Muito bem. Meu caro, os links, meus caros neste caso, os links estarão abaixo, tanto para a segunda edição do livro, do Dr. Marco Libório, e também para o curso. O curso ainda não está disponível, o livro já está disponível a partir deste momento. Aliás, já expedimos algumas segundas edições a clientes, até porque o podcast agora tem aqui uns dias de tratamento e, portanto, só é lançado mais tarde. Mas também para o link para o curso de fiscalidade. Portanto, se quiserem ser informados no lançamento, deixem o vosso e-mail abaixo. Para receberem, no fundo, em primeira mão o lançamento do curso e a possibilidade de se inscreverem imediatamente. Está para breve. Está para breve. Estamos a todo gás. Agora estamos mesmo a todo gás. Meu amigo, muito obrigado por mais este tempo. Assim que o podcast seja lançado, provavelmente há perguntas. Também, se tiverem perguntas, coloquem sobre estes temas que nós falámos, transparência fiscal e tudo mais, e depois a minha equipa vai pedir ao Dr. Marco Libório para cá dar um saltinho e responder a alguma pergunta que seja necessário. E espero que tenham gostado. Até ao próximo episódio. Fiquem bem. Um abraço a todos, bons negócios imobiliários, e, meu amigo, um grande abraço. Muito obrigado por tudo. Obrigado.